respondendo a pergunta de um internauta que me mandou esta semana por e-mail, colocando bem assim: Júnior, como é que eu faço para me tornar um bom produtor de áudio? Então é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Vem comigo. E aí, tudo bem? Eu sou o Júnior Pinheiro, eu sou locutor, produtor de áudio, também sou professor, analista de marketing, e no vídeo de hoje eu preparei um conteúdo diferente, mais um bate-papo com vocês que seguem aqui o canal Júnior Pinheiro Voz, onde sempre trazemos dicas sobre edição de áudio, voz, edição de vídeo e também trabalhar com o marketing digital. Mas uma pergunta me colocou em uma posição em que eu precisava responder para vocês. Como se tornar um bom produtor de áudio em um mercado que está cada vez mais utilizando a inteligência artificial? Então, esta dúvida eu vou responder para vocês no vídeo de hoje, só colocando uma coisa. Esta é a minha opinião. Então, se você tem um pensamento diferente da minha opinião, pode participar, não tem problema nenhum. Coloque aqui nos comentários. Só seja uma pessoa educada, beleza? Então vamos lá, eu preparei aqui 8 itens para você se tornar um bom produtor de áudio. Vamos lá então? O primeiro é: utilize as ferramentas certas para o trabalho certo. E o que eu quero falar para vocês é que até hoje muitos locutores e muitos produtores de áudio, por exemplo, utilizam o SoundForge não somente para gravação, mas também para mixagens dos seus comerciais. Está errado. Este software, ele não foi criado, não foi desenvolvido para esse tipo de trabalho. Mas, Júnior, eu não posso utilizar? Não é que você não pode utilizar. Você está utilizando a ferramenta para um trabalho errado. Nós usávamos esse tipo de trabalho no SoundForge na versão 4.5, 4.6, quando só tínhamos este software para trabalhar. Não conhecíamos o Vegas, o Samplitude, ou não tínhamos o Reaper, Studio One, Pro Tools, então tínhamos mais para utilizar só para quem tinha grana mesmo. Adobe Audition, que era o Co-Edit, se eu não me engano, então era complicado pra gente. Então nós utilizávamos naquela época o SoundForge para tudo, edição de músicas, gravações, mixagens. Então pegávamos uma ferramenta para fazer algo em que ela não foi desenvolvida para criar. Depois, claro, veio o Vegas, na qual a gente começou a utilizar nas mixagens. Então, se você vai começar neste mercado, não faça isso. Utilize a ferramenta certa para o trabalho correto. Se é um programa para mixagem, utilize para mixagem. A dica número 2 é: comece com um software simples. Não vá querer entrar já diretamente lá no Pro Tools, colocar aí um programa pirata no seu computador e já querer colocar um monte de informação na sua cabeça. Comece devagar. Coloque o Audacity aí na sua máquina e vá praticando. O Audacity, que ele vem evoluindo bastante, é um software gratuito e você pode colocar à vontade aí na sua máquina para realizar gravações, edições, mixagens e também masterização. Utilizando aí as suas ferramentas nativas ali do Audacity, você vai fazer trabalhos incríveis. Aí, pegou muito bem esta ferramenta? Vá depois para o Reaper, depois parte para o Samplitude, Adobe Audition e vá evoluindo no seu conhecimento de softwares, não conhecimento de produção, que é o que nós vamos falar na dica número 3, que é: aprenda os fundamentos do áudio. Para que serve um compressor? Para que serve um equalizador? Para que serve um limiter? Um noise gate? Para que serve um expansor? Então aprenda tudo relacionado à produção de áudio. Vasculhe, derrice, entenda todas as ferramentas que tem no Audacity, no Reaper, no Samplitude. Não se preocupe em encher a sua máquina com plugins externos, FabFilter, Isotope Ozone, do pacote completo da Waves. Não, utilize os plugins nativos. Então entenda muito bem para que servem estas ferramentas. Entenda o fundamento na produção de áudio. Vamos para a dica número 4, que é: aprender o software simples, o Audacity. Vá para um mais complexo, vá para o Reaper, que é um excelente software, leve, rápido de trabalhar
E mesmo que tenha sua versão trial sendo disponibilizado pela empresa, você consegue utilizar ele livremente e eu recomendo você a trabalhar com Reaper. Eu venho estudando demais essa ferramenta, tem muitos vídeos tutoriais aqui no nosso canal e também no YouTube. Você vai pegar muito bem. Depois vá para o Adobe Audition, vá para o Samplitude, Studio One e vá aprimorando os seus conhecimentos até você chegar a um ponto em que você vai entender: não, eu gosto desse software e é aqui que eu vou ficar. Por exemplo, eu consigo trabalhar com Samplitude, Adobe Audition, Reaper, Audacity, Pro Tools, mas o que eu gosto de trabalhar é o Samplitude. Vamos para mais uma dica? Crie um banco de dados extenso aí na sua máquina. Trilhas, efeitos, sempre vá se atualizando com esses arquivos na internet. Há semanas atrás eu criei um vídeo aqui no canal onde eu mostrava para vocês 6 sites incríveis para você puxar trilhas e efeitos de graça. Não fique com aquelas trilhas do passado, The Mix, Imagial, isso daí já era. Eu tenho aqui no meu computador, mas já faz uns 5 anos que eu não utilizo essas trilhas, porque são trilhas do passado, trilhas velhas. Jogue isso fora e sempre vá se atualizando, porque você vai sempre encontrar trilhas e efeitos de graça na internet. Tem um vídeo que eu falo sobre isso aqui no meu canal. A dica número 6, e é bem legal para você que quer aprender a produzir não somente comerciais, os tipos de estilos de comerciais, mas vinhetas, chamadas e tudo mais, ouça as grandes rádios. Jovem Pan, Mix FM, Nativa FM, para entender como é que são feitas estas chamadas de rádio. Eu aprendi muito quando eu estava trabalhando na Rádio Jovem Pan aqui na cidade de Maringá e eu queria evoluir na minha produção. Eu pegava uma chamada bem complexa da Jovem Pan e eu fazia uma produção ali tentando chegar ao máximo, mais possível, igual aquela vinheta, utilizando a minha voz, com os efeitos e tudo mais. Então vá sempre ouvindo, se atualizando aí no conhecimento do que as rádios grandes estão fazendo. Não fique só ouvindo as pequenas rádios, as médias rádios, não. Ouça o que as grandes rádios fazem para você atualizar o seu entendimento em produção de áudio. Essa dica número 7 é extremamente importante. Não pegue para produzir somente quando você pegar um trabalho ou quando você for fazer alguma produção comercial ali para um cliente ou para um parceiro. Produza todos os dias. Dê um tempinho, crie lá uma vinheta, experimente efeitos e vá produzindo e mais. Compartilhe as suas produções nos grupos, nas redes sociais e peça opinião. Mas é claro, não fique preocupado com as críticas. Muitos irão criticar até exageradamente, mas você vai ter que entender que essas críticas são para te ajudar. Olha, tem muito reverb, tem muito delay, tá muito estourado, e vai experimentando ali na sua produção, pedindo opinião para os parceiros comerciais, para os colegas de profissão, para ver como é que anda o seu trabalho de produção de áudio e vá sempre evoluindo, beleza? Vamos lá então para a última dica de como se tornar um bom produtor de áudio. Não pare de buscar conhecimento nunca. Eu produzo e gravo, eu trabalho nesta profissão desde 1998. E quando eu tenho aquela folguinha aqui no estúdio, eu fico assistindo os vídeos dos gringos lá no YouTube, ouvindo a rádio, a Kiss FM, eu ouço a Capital FM, eu ouço rádios americanas que você tem a possibilidade de ouvir para ver como é que estão sendo produzidos os materiais para evoluir na minha produção. E um conselho que eu dou bem legal para você: assista também vídeos de instrutores de produção musical. Quando eu comecei a assistir a vídeos de produção musical, eu evoluí demais nas minhas produções. Aprendi técnicas incríveis que você aprende com aquele cara que está ensinando a produzir uma música, um tipo de compressão, um tipo de equalização que vai te ajudar e muito nas suas produções artísticas. Então a dica é: não pare de buscar conhecimento. Mas aí vem aquela pergunta então no final: Júnior, qual é a melhor DAW para se produzir áudio? Não existe. A melhor DAW é aquela que você mais se adaptar, porque o importante
é o resultado final. O seu cliente, ele não quer saber se você produziu no Pro Tools ou se você produziu no Audacity. Ele só quer um comercial de qualidade e criativo. Pense bem nisso, beleza? Se você gostou, já dá aquela curtida no vídeo que vai ajudar e muito o nosso canal. Tem alguma dúvida, quer aprender mais ainda no nosso canal? Deixa aqui as suas dúvidas, as suas críticas nos comentários. E claro, se você quer saber de mais conteúdo, aqui tem um conteúdo muito legal para você no nosso canal, beleza? Até o próximo vídeo.